Olá a todos! Vou-vos dar a resolução de outra questão do exame de Físico-Química de 2020. Nesta pergunta do grupo 2, temos novamente as gotas A e B que estavam a cair em queda vertical, ou seja, a queda de um grave, e estão a falar da distância que as gotas percorreram num certo durante uma certa distância, num determinado tempo, e temos ali um gráfico da velocidade e da distância. Na pergunta 2.1 ou 1.2, é sexta-feira, é mesmo sexta-feira, conclua-se a intensidade da resultante das forças que atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros da queda a que se refere o gráfico da figura 3. Mostre como chegou à conclusão solicitada. Ora, esta é uma pergunta em que vocês tinham de descrever o que se estava a passar. Isto tem tudo a ver com a resultante das forças e a velocidade terminal. Então, o que é que nós temos? Inicialmente, na primeira distância, de 0 a 0,1 metros, temos a gota, temos a força gravítica para baixo e a força da resistência do ar para cima. Ora, o módulo da força gravítica é maior que o módulo da força da resistência do ar. Porquê? Porque a gota está a descer e vocês até que podem ver que a gota está a acelerar. Ou seja, no início eu tenho que a força resultante, que é a soma de todas as forças a agir num objeto, tendo em consideração a sua direção, é diferente de zero e tem sentido para baixo. Portanto, vai ser igual à diferença da força gravítica com a força da resistência do ar e será para baixo. Já na distância de 0,9 a 2 metros, eu tenho que a força gravítica e a força da resistência do ar, e se o meu desenho não mostra, por favor, acreditem, é igual, ou seja, não é igual em sentido, porque tem sentidos diferentes, mas é igual em módulo, ou seja, em valor. Ora, por que eu digo isso? Porque se vocês repararem no gráfico, vocês veem que no final eu tenho que a minha gota A está a mover-se a uma velocidade constante. Para eu ter uma velocidade constante, eu preciso ter uma aceleração que é zero, certo? Senão a minha velocidade não vai ser constante. Para a minha aceleração ser zero, se vocês se lembrarem da segunda lei de Newton, nós temos que a força é igual à massa vezes a aceleração. E que força é esta? É a força resultante no corpo. Ou seja, se eu tenho que a minha força resultante é zero, automaticamente a minha aceleração será zero e o meu corpo estará a uma velocidade constante. Não é velocidade nula, é velocidade constante. Neste caso, essa velocidade constante tem um nome, é chamada a velocidade terminal, que é a máxima velocidade a que o objeto pode ir com aquele conjunto de forças, ok? Ou com aqueles vetores de forças, naquela condição que tem. É como quando vocês saltam de um paraquedas. Não saltem do paraquedas, vocês saltam do avião usando um paraquedas e vocês começam a descer e inicialmente estão a acelerar, eventualmente a força da aceleração, a força da resistência do ar iguala em módulo a força gravítica e vocês estão a descer a uma velocidade constante. Contudo, vocês não querem ir parar ao chão com essa velocidade, então vocês abrem o paraquedas. A primeira velocidade constante é a velocidade terminal, que será, por exemplo, 50 metros por segundo. Vocês abrem o paraquedas e agora tenho uma nova condição. Tenho uma maior resistência do ar e vou ter a resistência do ar inicialmente a ser maior que a força gravítica, portanto eu vou desacelerar, porque a minha força resultante é oposta ao movimento, e depois eu vou aos poucos e poucos, porque estou a andar mais depressa, a ter uma força de resistência do ar estou a andar mais devagar, vou ter então uma força de resistência do ar mais pequena, porque vou estar a embater contra menos partículas por unidade de tempo. O que é que isso significa? Significa que a minha força de resistência do ar vai diminuir e eventualmente vai igualar novamente à minha força gravítica. Tenho novamente uma velocidade terminal, que é uma velocidade constante e a máxima velocidade que posso ir nestas condições, ou seja, neste caso, a condição de o paraquedas aberto. Portanto,
Respondendo à pergunta, vocês teriam de usar conceitos como velocidade terminal, conceitos como força gravítica, a força da resistência do ar. Vocês tinham de se lembrar o que é a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças tendo em consideração a aceleração, e lembrar-se deste conceito muito importante que é a velocidade terminal. Quando vocês têm velocidade terminal, a resultante das forças é zero, logo a aceleração é zero, logo a velocidade é constante. E, respondendo à pergunta, onde é que a força resultante é maior? A força resultante é maior no início, nos primeiros 0,1 metros, pois ela é diferente de zero em módulo, ok? E é maior em módulo porque ela até vai para baixo, ou seja, tem um valor negativo no referencial que estamos a escolher. E na segunda altura, a força resultante é igual a zero. Portanto, respondendo à pergunta, eles querem saber a intensidade da força resultante, quando é que ela é maior, então vai ser maior no início, ok? Como sempre, deixo aqui o link das minhas páginas, tanto da minha página, o outro canal do YouTube, onde eu dou aulas, ou tenho aulas em inglês e tenho riddles, que são adivinhas para vocês pensarem, treinarem, se divertirem um pouco, porque é tudo o que uma pessoa quer fazer na sexta-feira à tarde, é estar a fazer umas adivinhas, mas por que não? E o site também ali para as aulas da Paula, está bem? Onde vocês podem ter mais informações sobre as explicações e apoio escolar. Até ao meu próximo vídeo. Tudo bom para vocês e fiquem bem. Tchau!